A nossa consultoria Caminhos do Bem-Estar de hoje é comandada pela Georgia Santos, que vai apresentar a nossa convidada. Tudo bem, Georgia? Tudo bom, Gabriele, Vianney? Eu estou aqui Tudo com certo. A doutora Lúcia Dil, ela que é pediatra há 30 anos, trabalha em consultório e também nos hospitais Moinhos de Vento e Mãe de Deus, e também é diretora de comunicação da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora Lúcia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Aqui. Pronto. Bom dia, tudo bem. Já estive aqui em fevereiro, que foi uma manhã muito agradável, muito divertida, e depois eu fiquei impressionada da audiência do Super Sábado, porque não tinha pessoa que não passasse por mim na rua e dissesse: doutora, a senhora estava no Super Sábado com a Gabriele Chanas e o Vianney. Não fala isso, que o Vianney fica convencido por um mês, viu, doutora? Olha, mas eu vou dizer, é verdade verdadeira. Parabéns, hein? Realmente é um programa muito bom. Obrigado, doutora. Nós estamos pensando em cobrar, né? Vianney abusado, né? Hoje, em homenagem a Débora, que realmente é um exemplo de superação, porque a gente sabe como é difícil esse primeiro ano de vida, que exige muito das mães, é muito da parte física, além da parte emocional, mas olha... Que superação, parabéns, Débora. Em homenagem a Débora, eu vou falar dos probleminhas básicos, como a gente diz, do recém-nascido, logo que a mamãe sai do hospital, que começa então seu grande martírio, a cólica. A cólica é uma coisa que incomoda, que deixa as mamãezinhas desesperadas, porque a criança chora de 30 minutos a 3 horas e não tem o que faça, porque não existe o remédio para a cólica. A gente sabe que a cólica ela é transitória, ela vai passar, ela começa em torno de 2 semanas de vida, dura até o 3º mês de vida, quando acaba, mas que tem esse problema que às vezes esse choro intermitente, interminável, pode durar até 3 horas e em geral é no fim da tarde, quando o pai retorna, ou à noite. As causas da cólica não são bem conhecidas. A gente sabe que isso melhora com o crescimento do bebê, mas que está muito relacionado com a imaturidade do bebezinho. Qual é a minha grande dica? Primeiro, a mãe tem que ficar tranquila. Esse é um período que o estresse só atrapalha. Claro que é tudo diferente. A mãe e o pai de primeira viagem estão se adaptando, estão se tornando pais. O bebezinho, o recém-nascido, que também está se tornando uma pessoinha. Então, isso tudo é muito difícil, o início de uma relação. Mas a mãe e o pai têm que lembrar que a cólica vai passar. Que é importante a gente estar tranquilo e o bebê estar num ambiente tranquilo. E ajuda a fazer movimento das pernas do bebê como se fosse uma bicicleta, uma massagem na barriga para soltar os gases e, por fim, compressinhas mornas que têm um efeito de aliviador, porque se sabe, não é para dar por exemplo, remédios que se usa para dor, não se usa para cólica, porque cólica passa sozinha, não tem remédio. A outra coisa muito importante que me perguntam muito é sobre o sono do nenê. Não sei se você sabe que o primeiro mês de vida, o nenezinho ele tem um sono que vem por ciclos, que dura de 3 a 4 horas e independe da noite e do dia. Então, tu imagina, uma mãe e um pai ganharam um bebê, uma vida nova, cansados e a criança dorme de dia e acorda de noite. Mas eles têm que ficarem tranquilos. Com 1 mês de idade, o bebê então começa a saber quando é dia, começa a se habituar à luz do dia, e começa a dormir um pouquinho mais de noite, mas mesmo assim mantendo os ciclos de 3 a 4 horas, acordando, ficando 1 hora acordado e voltando a dormir. Em torno dos 6 meses é que o período de sono passa a ser de 6 horas noturnas, acorda para mamar e volta a dormir. Mas isso é importante porque as mães perguntam, principalmente quando o bebê tem 2 anos, bebê não, a criança já está com 1 ano e meio, 2, ele não dorme de noite. Não, é porque o sono que nós adultos temos, ele só vai se estabelecer, vai ser consolidado a partir do 1º ano, mas a gente sabe que realmente a partir do 2º ano de vida. Então são 2 anos. Oi, Vianney. Deixa eu só colocar uma coisa para a doutora, pode ser? Claro. A doutora estava falando sobre cólica de crianças, né? Isso. Eu vou fazer uma confissão, Gabriele. Quando as minhas filhas, 2 filhas, eram bem bebezinhos, né? Quando elas nasceram, eu torcia para elas ter cólica, sabia? Para terem cólica? É, para ter cólica. Porque aí eu ganhava a concorrência para pegar no colo. Muito bem, muito bem. E tinha um remédio que era eficaz ao máximo.
deitava de barriga para cima, colocava o bebê em cima da barriga, e aí você ficava com aquela coisinha linda ali, passava em seguida. Nossa, é verdade, que legal, mas é justamente, o calor da tua barriga funcionava como uma compressa quente, então isso é uma coisa que os pais podem fazer, porque as mães nesse período, elas estão, além de terem uma depressão natural pós-parto, elas estão estressadas, é muita mudança na vida. Só, Vianney, uma coisa que eu vou te dizer, sabe que o nenê, até os 4 meses de vida, ele não reconhece o pai. A vida dele é o seio, é a mãe. Mas eu reconheço ele. A partir dos 4 meses, aí o pai começa a ter realmente seu papel muito importante, mas deve ajudar. Mas essa briga, essa guerra dos sexos, ela até aqui, doutora. Até aí, ó. Que barbaridade. Porque na realidade, para o bebê existe um grande seio. A mãe não é a mãe é um grande seio que amamenta, que alimenta ele. Ô, sacanagem. Olha aqui, ó, tirou toda Bebendo uma vida boa e nem pra reconhecer, né? Isso aí. Coisa séria. Agora me senti arrasado. Não, mas tu já cumpriste o teu papel, parabéns. Não são todos que fazem isso. E agora elas reconhecem, né, Vianney? Consultoria Caminhos do Bem-Estar, as últimas dicas da nossa convidada de hoje para as mães de primeira viagem. Georgia Santos comanda a consultoria. Aqui a doutora Lúcia, a pediatra que nos acompanha hoje, ela tem dicas preciosas para as mamães de primeira viagem, Gabriel. Doutora Lúcia, o que essas mães precisam saber? Olha, então, eu só vou falar um pouquinho antes de dar as dicas sobre os testes, porque tem um teste novo. Todo mundo sabe que o bebê recém-nascido, depois de 48 horas de vida, então já saiu do hospital, deve fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele detecta doenças congênitas, metabólicas, genéticas e infecciosas. E são doenças que é importante fazer o diagnóstico precoce porque elas são assintomáticas. Com isso a gente faz o tratamento. O teste da orelhinha, que também todos os pais já sabem, para ver se a criança escuta, é importante porque a linguagem depende de uma audição, então às vezes a criança pode não ter nenhum problema de linguagem, ter algum problema sério de audição, mas se for tratado consegue falar. E o teste do olhinho, que todo mundo também já conhece, muito propagado, que é colocar uma fonte luminosa, iluminando o olhinho da criança, batendo na retina, se vê o reflexo vermelho. Se não tem reflexo vermelho, a gente tem que pensar em catarata congênita, em um tumor raro chamado retinoblastoma ou glaucoma congênito. Mas agora tem um teste novo que pouca gente está sabendo, chamado teste do coraçãozinho. É importante saber que 1 a 2 de cada 1.000 recém-nascidos podem ter cardiopatia congênita e 30% dessas vezes não são diagnosticadas, mesmo tendo feito ecocardiograma. Claro que o ecocardiograma fetal para nós pediatras que atendemos parto nos ajudou muito, mas aí agora surgiu o teste do coraçãozinho. Como é que é feito? A gente tem que saber que o cardiopata, ele mistura os sangues, fazendo uma queda da saturação do oxigênio. Saturação do oxigênio é o valor que diz quanto que nós temos de oxigênio no nosso sangue. Então, a gente põe um aparelho no membro superior direito do bebê recém-nascido, entre 24 e 48 horas de vida, e vê a saturação do oxigênio naquele bracinho. E no mesmo momento, o mesmo aparelho coloca nas perninhas, nos membros inferiores. Se existir uma diferença de saturação maior ou igual a 3%, então no braço dá 98, na perna dá 94%, tem que ser investigado. Ou se a saturação em qualquer dos membros der menor ou igual a 95, tem que ser investigado. É um teste simples, não é cobrado e é feito nos grandes hospitais de Porto Alegre. Agora está chegando o inverno, doutora Lúcia. O que as mamães precisam saber para proteger os bebês do frio? Vou fazer agora, muito importante. Primeiro, evitar sair no vento, no frio, porque faz mal para a criança. Outra coisa, pessoas gripadas não devem pegar o bebê porque estão passando o vírus da gripe para o bebê. Higiene igual a que era feita no hospital. Antes de pegar a criança, lavar as mãos com álcool gel. Beijos devem ser dados pelo pai, pela mãe e no máximo pelos avós das crianças. Manter o calendário vacinal em dia, então vacinar sempre, não se esquecer de fazer nenhuma vacina. Febre, se o bebê tiver febre acima de 37,5, medicar, conforme o pediatra já instruiu, e contactar o seu pediatra. E manter sempre o nariz limpo.
evitar aquilo que eu já falei, aglomerações, shopping, supermercado e festas de criança. E evitar ambientes fechados. Essas são as dicas que as mamães de primeira viagem devem saber e são bem importantes. Dicas preciosas a doutora Lúcia. Doutora Lúcia Diel, muito obrigada pela sua participação aqui na consultoria Caminhos do Bem-Estar. Eu só queria fazer dizer uma última coisa. Sabe que se me perguntasse qual é o apresentador que você se identifica mais, eu ia responder Vianney Carlé. Olha! Viu só? Ouvinte do Sala de Redação, a doutora Lúcia. Todos os dias. No ouvinte do Sala. E se me perguntassem, qual é a pediatra que você mais Obrigada. já sabe, né? Então, tá bem. Obrigado, Um abraço. querida, Eu que agradeço. Obrigada, doutora Lúcia. Eu só queria aproveitar o espaço para mandar um beijo para minha mamãe também, né, pessoal? Justo. A dona Gertrude está lá em Paraí. Não vou passar o Dia das Mães com ela, mas ela sabe que eu amo ela demais e que ela é muito especial. Tá certo? E eu também posso Mas mandar deve. um abraço para minha mãe, a dona Odete, que está em casa me escutando. Te amo, mãe. Ah, que querido. Ai, como elas estão queridinhas, né? Todo mundo fofo hoje. Ah, que lindo.